Nesses slides eu vou explicar para vocês a resolução daqueles 4 exercícios de exemplo. No final de cada explicação, eu vou deixar o tempo de 1 minuto para que vocês possam copiar com calma a resolução dos exercícios, certo? Eu aconselho que vocês já estejam com o caderno de vocês, lápis, borracha, caneta, né, para que vocês possam já estar preparados para poder continuar assistindo o vídeo e fazer a resolução dos exercícios de exemplo. Então, como já vimos, a velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Pode ser considerada a grandeza que mede o quão rápido o corpo se desloca. Eu sempre aconselho colocar a fórmula a cada exercício que você vai resolver, porque isso facilita muito na hora da resolução da atividade proposta. Exercício 1. Imagine que você saiu de uma cidade situada no quilômetro 0 às 9h45 e tenha chegado ao seu destino localizado no quilômetro 75 às 10h30. Qual foi a velocidade média do seu automóvel? Dados. Então, eu tenho aqui o espaço inicial, ele fala para mim que é o 0, a origem dos espaços, ele parte da origem da trajetória. Espaço final, 75 km, que é onde ele vai parar, né, onde ele parou. O tempo inicial começou às 9h45 e o tempo final 10h30. O que ele quer descobrir? Velocidade média. Então, eu coloco velocidade média em um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é para que você lembre qual incógnita você vai descobrir. Então, coloco a fórmula da velocidade média aqui. Velocidade média é o que você vai descobrir, então você copia. Espaço final menos inicial, que é o ΔS, 75 menos 0, dividido por 0,75. Mas por que 0,75? Porque o tempo, a variação do tempo aqui foi de 45 minutos. Mas se o meu espaço está em quilômetros, eu não posso colocar o tempo em minutos. É preciso colocar o tempo em horas. Então, transformando, dividindo 45 por 60 dá 0,75. Então, eu transformei os minutos em horas. Velocidade média é igual a 75 dividido por 0,75. Resultado final, 100 km por hora. Nisso eu vou deixar 1 minuto nesse slide para que vocês possam copiar com calma a resolução do exercício. Vamos para o exercício número 2. Em uma corrida de Fórmula 1, o primeiro colocado deu 60 voltas em um circuito com extensão de 4 km em 1 hora e 12 minutos. Calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro, desconsiderando as paradas para abastecimento e trocas de pneus. Dados. Então, vamos imaginar.
O corredor deu 60 voltas de 4 km, então o total que ele percorreu, 240 km. Esse é o meu ΔS, esse é o meu deslocamento. O tempo, 1 hora e 12 minutos. 1 hora são 60 minutos, então no total foram 72 minutos. 72 minutos em horas equivale a 1,2. Como que eu descubro? Divido 72 por 60. Então, esse é o meu tempo. Por que que eu preciso transformar? Porque o meu espaço está em quilômetros, então eu preciso transformá-lo o tempo em horas. Velocidade média é o que eu vou descobrir, por isso que eu coloquei o ponto de interrogação. Eu tenho aqui a fórmula da velocidade média. Velocidade média eu copiei, porque é isso que eu vou descobrir. ΔS, 240 quilômetros, que é o deslocamento total, dividido por 1,2 horas. 1,2 horas, que eu já havia transformado. Dividindo 240 por 1,2, 200 km por hora. Essa é a velocidade média do corredor da Fórmula 1. Eu vou deixar esse slide 1 minuto para que vocês possam copiar com calma a resolução para que eu possa passar para o exercício número 3. Agora vamos para o exercício número 3. Da VUNESP, ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de. Dados do meu exercício. Volto a dizer, eu aconselho que vocês sempre coloquem os dados dos exercícios antes de fazer a fórmula, porque desse jeito é mais fácil, é mais prático, mais organizado e a chance de você errar o exercício é muito menor. Então, ele parte do quilômetro 200. Então, é o meu espaço inicial. Espaço final, 245, que é onde ele vai parar. O tempo, ele coloca como 30 minutos, o ΔT já vem pronto esse ΔT pra gente. Então, 30 minutos, 30 dividido por 60 dá 0,5 horas. O que eu vou descobrir? Velocidade média. Ponto de interrogação aqui. Fórmula. Copia a velocidade média, que é o que eu quero descobrir. Qual que é o deslocamento? Ele vai andar 45 km. Então, 45 km dividido pelo tempo de meia hora. Então, 0,5. Dividindo 45 por 0,5 dá 90 km por hora. Essa é a média que eles acreditam que os motoristas vão ter nesse trecho da rodovia. Essa é a resposta da número 3. Eu vou deixar esse slide por mais 1 minuto para dar tempo de vocês copiarem os dados e a resolução do exercício.
Exercício de número 4. Vamos supor que um trecho de 50 km de uma rodovia seja monitorado pela polícia rodoviária. A velocidade máxima permitida no trecho é de 80 km por hora. O motorista percorreu os 50 km do trecho em 30 minutos. Calcule se ele ultrapassou o limite de velocidade permitido. Dados do exercício. Então, o espaço que eu vou analisar, o deslocamento, 50 km. Se eu estou falando do espaço em quilômetros, o meu tempo tem que ser dado em horas. Então, eu transformo 30 minutos em horas. Transformando, deu 0,5 horas, porque 30 dividido por 60, 0,5 horas. Qual é a minha velocidade média, que é o que o exercício pede, para que eu possa saber se ele ultrapassou ou não o limite de velocidade? Copie a fórmula novamente. Isso é imprescindível para que seus exercícios sempre deem certo. Ajuda você a ser organizado nas questões de física. Copio a velocidade média igual ΔS 50 dividido pelo tempo, 0,5 horas. Então, eu tenho como velocidade média igual a 100, porque 50 dividido por 0,5, 100 km por hora. Mas esse exercício, ele não pergunta isso. Ele pergunta se ele ultrapassou o limite de velocidade permitida. Sim, o motorista ultrapassou o limite de velocidade permitida. Por quê? Porque no enunciado do exercício, ele afirma para mim que a velocidade máxima é de 80 km por hora. Então, com esses 4 exemplos, vocês conseguem observar as formas que a gente inicia para poder resolver um exercício de física. Eu aconselho vocês colocarem os dados sempre. Se tiver transformações para fazer, já faz antes de colocar na fórmula. Se o seu espaço está em quilômetros, o seu tempo tem que ser dado em horas, então eu preciso transformar. E se o seu tempo é dado em segundos, o seu espaço tem que ser dado em metros, então é preciso transformar também. Então, você já faz a transformação e coloca na fórmula. Sempre copiem a fórmula e substituam as incógnitas. Desse jeito não vai ter erro, certo? Obrigada, pessoal!